Olá, pessoal! Estamos de volta mais uma vez com a aula de Sociologia. Sou a professora Ana Cláudia e hoje o nosso tema é sobre partidos políticos. Nós vamos falar um pouquinho sobre como surgiram esses partidos políticos, a história desses partidos políticos e qual a importância dele nos nossos dias. Aliás, uma importância assim enorme, já que a democracia ela depende da existência dos partidos políticos. Mas vamos lá. Quando é que surge, então, a ideia de partidos políticos? Nós temos que retomar um pouquinho lá na história, lá ainda no primeiro reinado, segundo reinado, quando o Brasil se transformou num país independente, então Dom Pedro I, surgiram ali alguns grupos. Naquela época eram apenas grupos, ainda não eram considerados partidos políticos como nós temos hoje. Depois, Dom Pedro I, ele volta para Portugal, abdica do trono em nome do seu filho, e aí surgem então alguns grupos políticos, e esses grupos políticos posteriormente deram origem ao Partido Liberal e ao Partido Conservador. O Partido Liberal era composto de fazendeiros da região de São Paulo e do Oeste Paulista. Enquanto que o Partido Conservador era composto de fazendeiros da região do Rio de Janeiro, da Bahia, dessas regiões. Os interesses deles eram mais ou menos o mesmo, todos eram fazendeiros. Dentre os liberais ainda tinha alguns comerciantes que faziam parte, mas os interesses eram basicamente os mesmos. Então eram mais vistos como grupos do que efetivamente como partidos políticos. Até porque nesse período era o Império, e nós tínhamos também um poder moderador que era exercido exclusivamente pelo imperador. Vejamos o nosso slide, a questão da trajetória. Depois desse período, nós temos em 1889 até 1930. Nesse período aqui nós vamos ter o quê? Em 89 foi implantado a República no Brasil. Com a implantação da República, aí sim, nós vamos ter efetivamente partidos políticos, só que, nesse momento, basicamente, nós tínhamos um partido político, que era o Partido Republicano. Só que, assim, era o Partido Republicano no âmbito nacional, mas cada estado tinha o seu Partido Republicano. Então, Partido Republicano Mineiro, Partido Republicano Paulista, Partido Republicano do Rio de Janeiro e assim sucessivamente. Também, nesse período, nós tivemos uma oligarquia, não foi ainda uma democracia. A ideia da participação, da votação, das eleições, ainda era muito pequena. Só podia votar, nesse período, quem era alfabetizado. E isso representava, em termos de números de eleitores, menos de 6% da população brasileira, isso em 1929. Nas eleições que nós tivemos em 1929. Então, por isso, chamado de oligarquia. E esses grupos, essa elite, era quem estava no poder. Basicamente, nós temos aí dois grupos, que eram os mineiros e os paulistas, que se revezavam no poder. E por que acontecia esse de revezar no poder na presidência da República? Porque eram os dois maiores colégios eleitorais daquele período. Então, num determinado mandato era eleito um representante de Minas, no outro mandato era eleito um representante de São Paulo. Não tinha necessariamente que ser um paulista ou mineiro, mas que tivesse sido indicado ou por um paulista ou por um mineiro. Vejamos novamente a tela. Em 1930, nós temos aí a Revolução. Vargas assumiu o poder de uma forma autoritária, porque quem tinha sido eleito era Washington Luiz, mas Vargas assume o poder, toma o poder. Essa forma de assumir o poder, de uma forma assim que não está previsto na Constituição, também é chamado popularmente por golpe. Mas Getúlio Vargas deu o nome de Revolução de 30. Ele assume o poder e governa de 30 até 34, sem nenhuma Constituição. Só depois de 34 é que vem a Constituição Federal. Mas, nesse meio tempo, nós tivemos em 1932,
né, o Código Eleitoral. O curioso nesse Código Eleitoral é que um dos pontos assim bem curiosos é que não falava nada sobre as mulheres. Ele era simplesmente omisso. Em 34 as mulheres passam então a votar. Agora, um outro ponto interessante é que nesse código, né, já tinha previsto uma máquina, um elemento que pudesse servir nas eleições. Ou seja, 64 anos antes de nós termos uma urna eletrônica, né, o nosso Código Eleitoral já falava sobre esse assunto. Mas, ainda assim, eram utilizados os meios tradicionais, a cédula. Ainda no governo de Getúlio Vargas, em 1937, né, vem um outro golpe de Getúlio Vargas, e ele implanta, então, o Estado Novo. O Estado Novo é um Estado autoritário, né? Ele vai suspender as eleições que estavam marcadas já para o ano seguinte, ele suspende as eleições e acaba extinguindo também a Justiça Eleitoral. Ele se mantém no poder até 1945, de forma autoritária. Em 1945, Getúlio Vargas acaba sendo, então, deposto, né? Perde, então, o seu mandato e, através do decreto 7.586 de 45, né, foi restaurada, então, a democracia e volta novamente a legislação eleitoral anterior, volta a ter vigência. Bom, posterior a isso, o que nós temos? Um período aí de 45 até 1964, nós tivemos aí um ensaio democrático no Brasil, tá? Então, governos democráticos, mas assim, uma democracia ainda muito frágil, né, que estava começando. Então, tanto que nesse período nós tivemos aí um presidente que cometeu suicídio, né, um outro presidente que renunciou, no caso de Getúlio Vargas, ele comete suicídio, né, depois nós temos um outro presidente que renuncia e depois um outro presidente deposto, já pelo regime militar, que é implantado em 64. Então, isso demonstra a fragilidade dessa democracia. Em 64, nós tivemos, então, o regime militar ou ditadura militar no Brasil, né? Fica aí a critério de como vocês queiram chamar. O regime militar passa a administrar além da Constituição, utilizando também os atos institucionais, né? Dentre esses atos institucionais, nós tivemos um que aboliu todos os partidos políticos que existiam naquele período, né? Então, foram retirados esses partidos e foram criados apenas dois, que no caso era a ARENA, né? Aliança Renovadora Nacional, e o MDB, que era o Movimento Democrático Brasileiro. O MDB, ele tinha uma característica de ser um partido aí de oposição. Depois, em 1979, né, volta novamente o multipartidarismo. Então, nesse momento aí, os partidos políticos voltam a existir. O MDB passou a se chamar PMDB, a ARENA, né, muda e vai ser PDS, e aí nós vamos ter PT, PDT e outros partidos que surgem a partir daí. Em 1988 nós tivemos então a nossa Constituição Federal, né, aqui está presente até hoje, então tem uma retomada aí da democracia, essa democracia que com a Constituição a gente vai votar, a população vai votar para presidente, né, somente no mandato seguinte, quando foi eleito Fernando Collor de Mello. E o interessante é que na Constituição de 88, né, vejamos ali na tela, nós temos lá no título 2º que fala sobre os direitos e garantias fundamentais. No capítulo 1, né, desse título, nós temos os direitos e deveres individuais e coletivos. Nesse capítulo, nós temos aí falando sobre as eleições. Além disso, nós temos também a Lei 9.096 de 95, né, que é a legislação eleitoral que nós temos hoje. E com isso, vejamos o que fala então esse artigo 1º da nossa Constituição Federal. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamento
todo poder emana do povo, que exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição Federal. Né? O que quer dizer isso? Quer dizer que a população ela pode escolher os seus representantes, sejam esses representantes no âmbito do Poder Executivo ou no âmbito do Poder Legislativo. Né? Através dessa imagem que está aí na tela, vocês podem visualizar que várias pessoas juntas, elas têm a força, têm o poder, representa essa soberania popular. O que é ser soberano? É que as decisões dessa população devem prevalecer acima de qualquer outro interesse. Então, essa é a ideia de soberania, né? E é o que mantém. Agora, e a questão dos partidos políticos? Retomamos aqui um pouquinho. Nós temos aí vários partidos políticos, né? E qual a função deles? Vejamos na tela. Formar um elo entre povo e o Estado. No Brasil, a filiação nos partidos para a participação nas eleições, ela é obrigatória, né? Visando a aglutinação política, ou seja, a mistura de pessoas, de partidos, de grupos. O objetivo também é evitar aventureiros, já que para a escolha, para participar, não pode ser qualquer pessoa, tem que ser pessoas que são escolhidas, né, ali pelos representantes. E, claro, esses partidos são formas de expressão, de representação popular, né, onde nós escolhemos os nossos representantes, vêm desses partidos políticos, dos membros desses partidos políticos. Então, dessa forma, esses representantes vão buscar representar as opiniões e os anseios da sociedade, né, a diversidade e a pluralidade. Eles representam essa diversidade e a pluralidade cultural existente no Brasil. Então, tem como objetivo, né, assegurar um regime democrático, garantir que as pessoas possam escolher livremente, que tenham opções para isso, né, autenticidade do poder representativo, né, e, claro, os nossos direitos fundamentais, aqueles direitos fundamentais que estão previstos lá na Constituição Federal. Vamos exercitar um pouquinho, né, uma questão aqui do Enem de 2013, né, vejamos a tela. Nós temos ali uma imagem mostrando vários partidos. Esses vários partidos eram que existia antes de implantar a ditadura ou o regime militar no Brasil. Então tínhamos lá PSD, PTB, UDN, PSP, PDC, MTR, né, e outros que vocês estão visualizando. E embaixo está escrito finados. Finados por quê? Com a implantação do regime militar, né, o ato institucional elimina esses partidos para criar apenas dois, a Arena e o MDB. Então vamos lá, a imagem foi publicada no jornal Correio da Manhã no dia de finados de 1965. Sua relação com os direitos políticos existentes no período revela: A. Extinção dos partidos nanicos. B. Retomada dos partidos estaduais. C. Adoção do bipartidarismo regulado. D. Superação do fisiologismo tradicional. Ou E. Valorização da representação parlamentar. A alternativa correta é a letra C, adoção do bipartidarismo regulado. Eu acabei de falar para vocês que os partidos foram eliminados para implantar o bipartidarismo, a Arena e MDB. Como é uma questão do Enem, a letra A estaria totalmente eliminada, porque esses partidos não eram pequenos e a palavra nanico é pejorativa. Tá? Dificilmente o Enem colocaria numa prova uma questão com o item pejorativo. Né? Retomada dos partidos estaduais não poderia ser, ao contrário, estava eliminando todos os partidos. A letra D, superação do fisiologismo tradicional. Não estava buscando superar nenhum elemento, estava buscando modificar. Né? Nós tivemos aí um regime militar bastante autoritário, então não era superação, era uma implementação, uma implantação. E valorização da representação parlamentar. Né? Também não poderia, porque
Na realidade, para valorizar, a gente deveria estar criando mais possibilidades e não eliminando essas possibilidades. Nós encerramos nossa aula por aqui, né? Muito obrigada pela atenção de vocês e caso vocês queiram aprofundar um pouco mais os estudos, vocês podem acessar aí a plataforma Eduque, né, no endereço eduque.ce.ac.gov.br. Muito obrigada pela atenção e até a próxima aula.